No início do século XX, Nikola Tesla dedicava-se sem descanso à torre de Wardenclyffe, em Long Island. Oficialmente, tratava-se de um projeto de comunicação sem fio, mas na realidade, Tesla buscava transmitir eletricidade ilimitada através do ar, capaz de alimentar toda a região. Pouquíssimas pessoas conheciam a verdade por trás daquilo. Uma assistente, cujo nome a história acabou apagando, permaneceu ao seu lado na noite em que tudo mudou para sempre. Durante décadas, ela guardou esse segredo em silêncio. Somente pouco antes de morrer é que revelou toda a história escondida dentro da torre de Wardenclyffe. Essa enorme estrutura, erguida em Shoreham, Long Island, recebeu o nome de Torre de Wardenclyffe e tinha a aparência de um imenso esqueleto de madeira coroado por uma grande cúpula metálica. Para a maioria das pessoas, parecia apenas mais uma das experiências extravagantes de Tesla. Contudo, o inventor tinha planos muito mais ambiciosos em mente. Tesla costumava explicar seu processo criativo dizendo que primeiro construía um modelo mental e depois testava simulações dentro da própria cabeça. O financiamento veio de um homem rico e influente, J. P. Morgan. Ele era um dos maiores financistas dos Estados Unidos na época e já havia apoiado diversos empreendimentos de grande porte. Tesla convenceu Morgan de que a torre serviria para a telegrafia sem fio, ou seja, transmitir mensagens sem a necessidade de cabos, algo parecido com uma versão primitiva do rádio. No caminho, ele acabou rompendo relações com figuras poderosas como o colega Thomas Edison e o próprio investidor J. P. Morgan. Para aquela época, a ideia já era revolucionária. Ainda assim, Tesla não pretendia se limitar ao simples envio de mensagens. Seu verdadeiro objetivo era criar um sistema global capaz de transmitir energia pelo ar ou pelo solo até qualquer ponto do planeta. Esse detalhe do projeto ele manteve praticamente em segredo, compartilhando apenas com um pequeno grupo de assistentes de confiança. Uma dessas pessoas viria mais tarde a revelar segredos sobre a torre que o governo tentou desesperadamente esconder. A estrutura tinha cerca de 187 pés de altura. Sob a torre, Tesla mandou construir um labirinto de túneis e câmaras subterrâneas, e essas passagens escondidas não existiam apenas por capricho. Tesla acreditava que, se conseguisse fazer a torre vibrar na mesma frequência do campo elétrico natural da Terra, seria possível transmitir energia através do solo por longas distâncias. Ele imaginava que o planeta poderia funcionar como um condutor elétrico gigantesco. Dito de forma simples, ele achava que a própria Terra conseguiria carregar eletricidade da mesma maneira que um fio faz. Essa ideia pode parecer completamente estranha nos dias de hoje, mas Tesla não estava apenas inventando isso do nada. Ele fundamentava suas crenças em experimentos reais e observações concretas. Tesla viajou até Colorado Springs para testar se conseguiria enviar eletricidade por quilômetros de distância, uma proeza impressionante, e lá ele construiu uma torre enorme com cerca de 60 metros de altura no topo. Sua assistente, uma jovem engenheira, trabalhou lado a lado com ele durante todo o projeto de Wardenclyffe. Segundo relatos e entrevistas que ela deu posteriormente, houve um teste em que lâmpadas foram colocadas a quilômetros da torre. Quando ligaram o sistema, as lâmpadas se acenderam sem estar conectadas a nenhum fio. Isso era chocante, pois naquela época a eletricidade dependia obrigatoriamente de cabos. A ideia de alimentar algo à distância sem qualquer conexão física parecia pura mágica. Mas nem todos ficaram entusiasmados com os planos de Tesla. No início, J. P. Morgan apoiava de bom grado o que acreditava ser um sistema promissor de comunicação. Porém, quando começou a perceber as verdadeiras intenções de Tesla, ficou preocupado. Se Tesla conseguisse enviar energia gratuitamente para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não haveria como cobrar pela eletricidade. Isso significava zero lucro para investidores, empresas de energia e os homens ricos que controlavam as redes elétricas. Por volta de 1903, Tesla começou a receber avisos. Diziam para ele desacelerar e concentrar-se em ideias mais práticas. Insistiam que ele permanecesse dentro dos limites aprovados por seus financiadores. Mas Tesla ignorou esses alertas. Ele confiava profundamente no que estava fazendo. Ele estava convencido de que esse sistema de energia sem fio poderia melhorar a vida de todos.
especialmente daqueles que viviam em regiões remotas ou pobres, sem qualquer acesso à eletricidade. Tesla desejava tornar a energia gratuita e disponível para todos, não apenas para quem tinha condições de pagar por ela. A noite do experimento. Numa noite da primavera de 1903, algo extraordinário aconteceu na torre de Wardenclyffe. Já era bem depois da meia-noite. O ar do lado de fora estava calmo e fresco, e a cidade próxima dormia em silêncio absoluto. Dentro da torre, porém, Nikola Tesla e sua assistente permaneciam completamente despertos. Estavam sozinhos, sem jornalistas ou investidores observando, e nenhum registro oficial foi feito daquilo que estava por vir. Tesla havia decidido que aquela seria a noite em que testaria a torre em sua capacidade máxima pela primeira vez. Ele não queria que ninguém interferisse ou impusesse limitações. Queria descobrir exatamente o que o sistema seria capaz de fazer quando tivesse total liberdade para operar. Segundo o relato da assistente, registrado muitos anos depois, Tesla começou verificando o sistema subterrâneo de aterramento que ligava a torre à Terra. Essa parte sempre havia sido mantida em segredo, até mesmo para a maior parte de sua equipe. Sob Wardenclyffe, uma rede de canos de ferro se estendia profundamente pelo solo, conectando-se ao lençol freático abaixo. Tesla acreditava que isso permitia à torre se conectar eletricamente ao próprio planeta. Quando as bobinas da torre eram ativadas, a energia dos osciladores descia com força através desses canos, enquanto a cúpula no topo projetava um campo elétrico equivalente para o alto em direção ao céu. Juntos, o solo e a atmosfera funcionariam como os dois lados de um imenso circuito natural, transmitida sem fio, aproveitando a condutividade natural da Terra. O objetivo era fazer com que a própria Terra transportasse a corrente elétrica, permitindo que ela reaparecesse em qualquer outro ponto do mundo onde houvesse um receptor ajustado à mesma frequência. A assistente relatou mais tarde como o experimento teve início. Tesla posicionou-se junto ao interruptor principal e fez um leve gesto de cabeça para ela antes de ligar a energia. O zumbido baixo da maquinaria começou quase de imediato. As bobinas de cobre dentro da torre passaram a vibrar enquanto a energia se acumulava. O som mudou rapidamente de um ruído mecânico suave para algo mais profundo e estranho, como se toda a estrutura tivesse ganhado vida. A torre começou a tremer de leve, não o suficiente para causar danos, mas o bastante para que se sentisse a vibração através do chão. O assistente de Tesla observava enquanto a energia pulsava pelo núcleo da torre. O ar ficou carregado de eletricidade estática. Faíscas começaram a percorrer os trilhos metálicos e os instrumentos. De repente, o topo da torre libertou um arco de luz branco-azulado, ofuscante, que se estendeu bem alto pelo céu. Por um instante breve, parecia um relâmpago que se recusava a tremer ou desaparecer. Pessoas que viviam a quilômetros de distância, mais tarde, contariam ter visto o céu sobre Wardenclyffe brilhar mais forte do que qualquer coisa que já haviam presenciado. Depois, algo ainda mais estranho aconteceu por apenas alguns segundos. Ao longo da costa, vários quilômetros adiante, construções isoladas e pequenas casas, sem qualquer ligação elétrica, de repente se iluminaram. As lâmpadas ganharam vida, como se alguém tivesse acionado interruptores invisíveis. Tesla permaneceu imóvel, os olhos fixos na cena. Não celebrou. Apenas observava os resultados com uma intensidade silenciosa. O assistente contou que ele murmurava cálculos para si mesmo enquanto acompanhava atentamente os instrumentos. Foi então que surgiram os primeiros sinais de problema. Operadores de telégrafo por toda a Long Island começaram a relatar falhas nos sinais. As mensagens deixaram de ser transmitidas. Algumas estações perderam energia completamente. O assistente notou que vários medidores de Tesla se comportavam de forma irregular. Os ponteiros saltavam e giravam, e as leituras superavam os limites máximos dos aparelhos. Tesla percebeu que algo não estava certo. O enorme retorno de energia entre a torre e a Terra havia se tornado instável. Uma quantidade excessiva de corrente retornava pelo circuito de aterramento, mais rápido do que o sistema conseguia controlar. A ressonância entre as bobinas da torre e o campo elétrico da Terra havia perdido o equilíbrio.
Os enrolamentos de cobre começaram a esquentar demais e uma fumaça leve surgiu perto da base de um dos geradores. A assistente gritou algo, mas Tesla já se movia em direção à alavanca principal de controle. Com um gesto firme, ele cortou a energia e forçou o desligamento completo do sistema. O zumbido cessou de imediato. O arco luminoso sobre a cúpula foi se apagando até que o céu noturno voltasse ao negro habitual. As vibrações sob os pés desapareceram, e o silêncio que se seguiu era tão profundo que parecia tornar o ar mais pesado. Música Tesla permaneceu ali por um bom tempo, ainda segurando a alavanca. Então falou baixinho, quase para si mesmo. Funciona. A assistente disse que percebeu medo em sua voz, não triunfo. Mais tarde, ela contou que Tesla parecia compreender que aquilo que acabara de testemunhar podia ser muito mais poderoso do que ele imaginara. Durante alguns minutos após o desligamento, os dois ficaram escutando o leve crepitar de estática que ainda ecoava pela cúpula. A assistente tentou fazer perguntas, mas Tesla não respondeu. Ele anotava rapidamente em um pequeno bloco, registrando medições que ninguém mais voltaria a ver. Disse a ela que os resultados haviam superado todas as expectativas e que precisariam repetir o teste em breve, porém sob controle muito mais rígido. Pediu que ela não comentasse o ocorrido com ninguém, nem mesmo com os trabalhadores que cuidavam do terreno. Temia que a notícia daquele sucesso chegasse a ouvidos indesejados. Ambos pensaram que a noite havia terminado. O ar do lado de fora estava calmo novamente e as máquinas já haviam se esfriado. Mas enquanto Tesla e sua assistente trancavam a sala de controle, ela notou algo perturbador. Além da cerca, na linha das árvores, era possível distinguir silhuetas. Homens parados, observando a torre em silêncio. Não se moviam. Não diziam uma palavra. Mas mesmo naquela luz fraca, ela conseguiu perceber que aquelas pessoas não eram moradores comuns da cidade. Alguém mais estivera ali o tempo todo, observando tudo aquilo que Tesla tanto se esforçara para manter em segredo. Eram observadores que não deveriam estar naquele lugar. Depois que o teste estranho na torre Wardenclyffe terminou e o silêncio voltou a reinar, a assistente notou algo que a deixou inquieta. Parada perto da base da torre, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer, ela olhou em direção à linha de árvores que margeava a propriedade. As usinas de corrente contínua de Edison dominavam, na época, as necessidades energéticas do país. Estava escuro, mas seus olhos se ajustaram o suficiente para distinguir vários homens parados logo depois da cerca. Eles estavam agrupados, calados e completamente imóveis. O que chamava a atenção de imediato era a aparência deles. Vestiam uniformes escuros, sem nenhum distintivo, logotipo ou símbolo visível que indicasse quem eram ou de onde vinham. Definitivamente não eram gente da cidade. Não eram jornalistas nem vizinhos curiosos e também não pareciam ser parte da equipe habitual de J. P. Morgan nem inspetores de negócios. A assistente já tinha visto aqueles homens antes, mas dessa vez era diferente. Aqueles homens não estavam ali por acaso. Estavam claramente ali por um motivo, observando tudo com atenção. Não disseram nada. Não avançaram, mas também não fizeram esforço para se esconder. Aquele silêncio, somado à presença deles, deixou nela uma sensação ruim. Havia algo errado. Na manhã seguinte, mesmo sem nenhum jornal ter noticiado o ocorrido e sem qualquer comunicado oficial, a notícia já havia se espalhado, ainda que apenas em certos círculos privados. Segundo a assistente, Tesla recebeu uma carta entregue em mãos poucas horas depois do amanhecer. Ela vinha de um dos representantes pessoais de J. P. Morgan. A carta não trazia palavras amigáveis. Não havia parabéns pelo progresso nem perguntas sobre os resultados. Em vez disso, trazia um aviso. A mensagem revelava que o teste recente havia despertado preocupações sérias, especialmente sobre aquilo que a carta descrevia como disseminação descontrolada de energia. Em termos mais simples, temia-se que o sistema de Tesla estivesse liberando energia de formas impossíveis de rastrear, medir ou interromper. Havia também sussurros sobre o motivo pelo qual tudo colapsou tão rapidamente. Alguns relatos da época afirmavam que agentes estrangeiros teriam presenciado o experimento. Não se tratava apenas de rumores de teóricos da conspiração. Diversas fontes sugeriam que pessoas de fora dos Estados Unidos haviam sido avisadas sobre o teste
e compareceram para observar discretamente, mantendo distância. A assistente afirmou mais tarde acreditar que agentes governamentais estavam vigiando o local, tanto dos Estados Unidos quanto de outras nações. Ela estava convencida de que alguém, ou talvez vários grupos, sabia o que Tesla planejava e havia decidido acompanhá-lo de perto. Nesse momento, a invenção de Tesla deixou de ser vista como um simples experimento científico. Ela havia cruzado uma linha perigosa. Figuras de poder passaram a enxergá-la não como uma inovação brilhante, mas como uma ameaça grave. Um sistema capaz de fornecer energia limpa, sem fios e ilimitada não apenas desafiava interesses comerciais. Também representava um risco para governos, estratégias militares e o controle global sobre recursos. Se um único homem conseguisse transmitir energia pelo solo ou pelo ar até qualquer destino, as redes elétricas existentes, as indústrias de combustível e as políticas energéticas poderiam se tornar obsoletas. Esse grau de liberdade e descentralização assustava muita gente poderosa. Tesla, evidentemente, jamais pretendera ameaçar ninguém. Era um cientista e inventor que desejava melhorar o mundo, mas o mundo que ele tentava transformar não estava disposto a abrir mão do controle. Essa vigilância repentina desencadearia uma sequência de acontecimentos que destruiria tudo o que Tesla havia construído. As consequências e o encerramento abrupto viriam a seguir. Poucos dias depois de aquela carta chegar, a JP Morgan retirou todo o apoio financeiro ao Música Projeto. Não houve nenhuma longa conversa. Não houve nenhuma segunda chance. O financiamento simplesmente cessou. A equipe de Tesla, que outrora fora numerosa e movimentada, com engenheiros, construtores e assistentes, começou a diminuir quase da noite para o dia. Sem dinheiro, Tesla já não conseguia pagar o seu pessoal. Alguns foram dispensados, outros saíram por conta própria ao perceberem que o projeto estava a desmoronar-se. Os fornecimentos deixaram de chegar, as obras de construção pararam. E assim, sem mais nem menos, a Torre Wardenclyffe, o projeto mais ambicioso de Tesla, começou a ruir. Mas os problemas não se limitaram apenas ao dinheiro. Pouco depois de o financiamento desaparecer, vários funcionários começaram a aparecer no local, alegavam estar ali por motivos oficiais. Alguns diziam realizar inspeções de segurança. Outros mencionavam possíveis violações relacionadas com patentes ou normas de segurança elétrica. No início, tudo parecia trabalho governamental normal, mas rapidamente ficou claro que algo mais estava por trás disso. Segundo a assistente, essas visitas pareciam mais rusgas do que inspeções. Grupos de homens começaram a entrar nos espaços de trabalho de Tesla, percorrendo áreas que sempre tinham sido proibidas a estranhos. Puseram-se a revistar os seus equipamentos, documentos e materiais pessoais de pesquisa. Ela notou que a maioria desses homens eram pessoas que nunca tinha visto antes. Não se apresentavam, não usavam uniformes com nomes claros de alguma agência e nunca explicaram exatamente para quem trabalhavam, mas era evidente que tinham autoridade, e muita. Logo, grandes caixotes de madeira repletos de equipamentos de Tesla começaram a ser carregados em caminhões. Esses caixotes guardavam instrumentos sensíveis, ferramentas feitas por encomenda e componentes que o próprio Tesla havia projetado para a transmissão sem fios de energia. Piorando ainda mais as coisas, as suas notas pessoais, diários de laboratório e desenhos técnicos começaram a música desaparecer. Não se tratava de simples rascunhos aleatórios. Esses eram os planos detalhados que explicavam o funcionamento da Torre Wardenclyffe, a forma como a energia era transmitida e quais seriam as próximas etapas do projeto. A assistente contou depois que acreditava que boa parte daquele material tinha acabado nas mãos do governo. Havia rumores de que agentes federais estiveram envolvidos na retirada dos documentos. Alguns diziam, em segredo, que se tratava de uma operação secreta do governo para tomar controle da invenção de Tesla, mas nenhuma agência jamais admitiu publicamente ter levado qualquer coisa. Não existiam recibos, nenhum comunicado à imprensa, nenhum relatório posterior. Era como se todo o episódio tivesse sido apagado dos registros oficiais. O próprio Tesla nunca mais foi o mesmo depois disso. A assistente o descreveu como calado, retraído e visivelmente perturbado. Mesmo continuando a trabalhar em privado, ele nunca mais tentou algo parecido com o que havia buscado em Wardenclyffe.
Nada de testes em grande escala, nada de experimentos abertos. Ele passou a viver em salas pequenas, criando pequenos aparelhos e anotando ideias. Mas aquela centelha havia se apagado. Certo dia, ela perguntou se ele pretendia retomar o projeto algum dia. Ele apenas a olhou e respondeu que perceberam que funcionava, e foi justamente por isso que interromperam tudo. Essa única frase permaneceu com ela pelo resto da vida. Com o tempo, a Torre Wardenclyffe foi abandonada à própria sorte. Ficou lá, sem uso, se deteriorando ano após ano. Por fim, a estrutura foi derrubada e vendida como ferro velho. A torre ferida, ainda de pé em pedaços, exigiu diversas tentativas até ser finalmente demolida. Tesla não lutou para impedir a demolição. O local que um dia deveria revolucionar o mundo desapareceu e o rastro de documentos desaparecidos só se tornaria mais longo após a morte de Tesla. Os diários perdidos. Décadas depois de Wardenclyffe ser desmontada e seus equipamentos silenciosamente retirados, o mistério em torno da pesquisa confiscada de Nikola Tesla só se aprofundou. Sua assistente viria mais tarde a revelar segredos que mudariam tudo. Quando Tesla morreu, em janeiro de 1943, sozinho no quarto de número 3327 do New Yorker Hotel, a pergunta sobre o destino de seus arquivos de Wardenclyffe já existia há décadas. Suas finanças estavam esgotadas, sua saúde havia se deteriorado e tudo o que lhe restava eram baús trancados e armários de arquivo repletos de cadernos científicos acumulados ao longo de uma vida inteira. Quando os funcionários do hotel encontraram seu corpo, chamaram as autoridades. Em poucas horas, oficiais chegaram ao local, não apenas a polícia local, mas também representantes de um órgão governamental que quase nenhum americano conhecia. Essa agência era o Escritório de Propriedade Alienígena. Oficialmente, sua função era administrar bens pertencentes a estrangeiros durante o período de guerra. Mas Tesla já era cidadão americano naturalizado desde 1891, o que deveria tê-lo excluído completamente dessa jurisdição. Ainda assim, o escritório agiu de imediato, isolando o quarto e confiscando todos os papéis, aparelhos e objetos pessoais. Testemunhas relataram que baús foram retirados do hotel sob escolta armada. Em menos de um dia, tudo o que Tesla possuía, milhares de páginas de anotações, esboços técnicos, correspondências e invenções inacabadas, havia desaparecido. O material confiscado era imenso. Alguns documentos tratavam de seus trabalhos conhecidos, com corrente alternada, osciladores e sinais de rádio. Outros faziam referência a projetos obscuros que ele mencionara apenas a um punhado de assistentes. Entre eles havia esquemas e anotações teóricas sobre um sistema que ele chamava de Teleforce, mais tarde sensacionalizado pela imprensa como Raio da Morte. O sérvio-americano Nikola Tesla anunciara sua invenção, uma arma revolucionária baseada em feixes de partículas, o chamado Raio da Morte. Tesla afirmava que o dispositivo poderia concentrar fluxos de partículas carregadas no ar, formando um feixe capaz de destruir aeronaves a centenas de quilômetros de distância. Ele insistia que não se tratava de uma arma de conquista, mas de uma tecnologia defensiva capaz de tornar a guerra impossível. Ele tentou despertar o interesse de vários governos, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, mas nenhum deles quis investir. Após sua morte, todo documento relacionado ao Teleforce foi classificado como sensível e a maioria nunca chegou a ser divulgada por completo. Igualmente intrigantes eram os papéis ligados às suas experiências de transmissão de energia por ressonância. Tratava-se dos mesmos princípios que, originalmente, alimentavam o projeto da torre de Wardenclyffe. Quando o escritório de propriedade estrangeira concluiu o catálogo dos bens de Tesla depois de sua morte, foi montado um inventário oficial listando cada baú, pasta e documento técnico retirado de seu quarto de hotel. Porém, quando essa lista foi posteriormente examinada por analistas do FBI e engenheiros militares, algo não se encaixava. Seções inteiras da pesquisa de Tesla simplesmente haviam desaparecido, justamente os arquivos que detalhavam seu plano de enviar energia elétrica sem fios através da Terra e da atmosfera. Entre eles estavam diagramas de circuitos, medições de intensidade de campo e anotações sobre a condutividade atmosférica,
que explicariam o funcionamento interno da torre de Wardenclyffe. Ao construir essa torre, Tesla buscava captar tanto a energia da própria Terra quanto a energia presente na atmosfera. Em vez de aparecerem como destruídos ou perdidos, esses registros foram marcados nas notas oficiais como ausentes e, em revisões posteriores, como realocados. Essa palavra realocados nunca foi esclarecida em nenhum ponto do sistema de arquivos, deixando em aberto se o material havia sido enviado a outra agência federal, a uma divisão militar de pesquisa ou a um arquivo classificado, né? O governo jamais explicou essa transferência e nenhum recibo ou comprovante de custódia foi apresentado aos pesquisadores que mais tarde analisaram os documentos desclassificados. Essa forma de redigir sugeria uma reclassificação silenciosa, não um simples descuido. Por que remover e reorganizar justamente aqueles documentos, se não continham nada de relevante? O rastro voltaria a aparecer brevemente, 4 décadas depois. Na década de 1980, um conjunto de arquivos do FBI, antissecretos, tornou-se público através da Lei de Liberdade de Informação. Escondidas entre centenas de páginas, havia fichas de inventário que mencionavam certos documentos ligados à Torre Wardenclyffe, novamente marcados com a palavra realocado. Outro memorando confirmava que um físico do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional havia analisado o trabalho de Tesla pouco depois de sua morte, destacando seu possível valor para a segurança do país. Nenhum dos cadernos originais estava anexado. Até hoje, ninguém sabe o destino final daquele material, se foi parar em algum arquivo militar, em um programa energético classificado, ou se foi destruído por ordens secretas. Anos depois que a torre Wardenclyffe caiu em silêncio e o mundo seguiu adiante, alguns pesquisadores determinados tentaram localizar quem havia trabalhado ali. Esses técnicos, no passado, estiveram no coração do audacioso experimento de Tesla, mas, ao serem questionados, quase todos se recusaram terminantemente a falar. A recusa não parecia mera formalidade ou educação, parecia proposital, como se estivessem protegendo algo ou alguém. Esse silêncio só tornou o mistério em torno do projeto esquecido de Tesla ainda mais intrigante. Um jornalista chegou mais perto do que qualquer outro de revelar toda a verdade. Ele passara meses preparando uma reportagem sobre as afirmações de Tesla a respeito da transmissão de energia a longas distâncias sem fios, o que permitiria criar um sistema de distribuição elétrica sem necessidade de postes ou cabos. Porém, pouco antes da publicação, ele retirou o artigo repentinamente. Quando perguntaram o motivo, falou apenas impressões vagas, sem nunca revelar quem ou o que estava por trás delas. Esse silêncio abrupto sugeria forças invisíveis empenhadas em manter o trabalho de Tesla escondido do mundo. Somente pouco antes de sua morte, em 1957, a assistente de Tesla finalmente registrou a história completa. A ressonância que nunca cessou. Anos após a morte de Tesla, aquela antiga gravação de sua assistente reapareceu numa venda particular de bens de espólio. A fita estava muito danificada, mas pesquisadores de um pequeno laboratório em Nova York conseguiram recuperar a maior parte do conteúdo. A voz trêmula dela descrevia o que ela havia testemunhado naquela noite de 1903, como o céu parecia explodir sobre a torre, como o solo vibrava como se estivesse vivo e como o próprio ar parecia carregado de algo que não deveria existir. Por muito tempo, seu relato foi tratado apenas como folclore. Décadas depois, porém, novos dados obrigaram os cientistas a reconsiderar tudo. No início dos anos 2000, um historiador especializado em engenharia elétrica, o Dr. Andrew Connect, encontrou uma série de registros telegráficos arquivados de Long Island e da costa leste. As anotações daquela mesma noite do experimento de Tesla continham diversos relatos de perturbações eletromagnéticas de origem desconhecida. Os operadores escreveram que seus sinais haviam sido bloqueados por interferência contínua, não por estática de tempestade, e que bússolas e galvanômetros se comportavam como se o próprio solo estivesse eletrificado. Connect também descobriu que vários observatórios magnéticos do outro lado do Atlântico registraram um pulso inexplicável naquela mesma hora.
O padrão era idêntico à frequência que Tesla afirmava poder ressoar com o campo elétrico natural da Terra. Ele acreditava ser possível bombear energia elétrica para o solo na frequência de ressonância do planeta, criando ondas estacionárias. Quando físicos modernos mapearam esses registros, os resultados foram perturbadores. As perturbações formavam um padrão de onda centrado quase exatamente em Shoreham, Nova York, local da torre Wardenclyffe. O pulso durou mais de 40 minutos antes de desaparecer. Naquela noite não houve nenhuma tempestade nem atividade solar registrada. Até hoje, o episódio é catalogado como um evento anômalo de ressonância terrestre. Ainda mais intrigante foi uma referência encontrada anos depois em um arquivo de pesquisa desclassificado do Comitê Nacional de Pesquisa em Defesa, datado da década de 1940. O memorando mencionava um sinal geofísico persistente, compatível com a ressonância que Tesla havia previsto. Apesar do tom cauteloso da linguagem, dava a entender fortemente que o experimento de Tesla, realizado em 1903, poderia ter deixado um efeito eletromagnético mensurável nas camadas da crosta terrestre. Alguns cientistas que mais tarde analisaram o arquivo sugeriram que a descarga de Wardenclyffe talvez tivesse energizado temporariamente um caminho elétrico natural que já existia dentro do planeta. Segundo essa interpretação, o pulso não desapareceu logo após a torre ser desligada. Pelo contrário, foi se enfraquecendo lentamente com o passar do tempo, mas nunca chegou a se extinguir por completo. Se essa leitura estiver correta, Tesla pode ter transformado por um breve momento a própria Terra num transmissor elétrico de grande escala, sem compreender totalmente a extensão que aquele efeito acabaria alcançando. As observações assustadas de seu assistente, portanto, parecem menos um exagero e mais o relato sincero de alguém que testemunhou uma reação ambiental poderosa. Nunca ninguém conseguiu confirmar se aquela ressonância cessou de fato. Pesquisadores contemporâneos que examinaram o solo próximo ao antigo local de Wardenclyffe relataram pequenas flutuações elétricas irregulares, ocorrendo numa frequência quase idêntica à que Tesla registrou em seus escritos preservados. As medições são discretas, quase no limite do que é possível detectar, mas mantêm-se constantes ao longo do tempo. Alguns cientistas acreditam que essas leituras resultam de ruído ambiente ou de pequenas interferências causadas por linhas de energia próximas. Outros defendem que os sinais são vestígios genuínos da transmissão original de Tesla. A questão continua sem resposta definitiva, mas os dados sugerem que algo fora do comum ainda persiste sob o solo de Chorum, repetindo silenciosamente o mesmo ritmo elétrico que começou naquela noite de 1903. O que você acredita que de fato aconteceu dentro da torre Wardenclyffe?